Salve, galera corintiana! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Timão. O Corinthians deixou o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em um clima de desânimo após a derrota por 2-1 para o Juventude na noite desta segunda-feira. O resultado negativo já marca o quinto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro e aumenta a pressão sobre o time e a comissão técnica. O técnico Dorival Júnior foi enfático ao reconhecer a derrota como justa e fez duras críticas à postura da equipe. Em sua análise, o treinador destacou que o desempenho dos jogadores esteve abaixo do esperado, especialmente após a boa fase vivida nas últimas semanas. Fizemos um jogo muito abaixo do que vínhamos apresentando, e o resultado foi totalmente merecido por parte do Juventude, disse Dorival, ressaltando que a falta de regularidade tem sido um ponto crítico. O treinador também cobrou uma maior entrega do grupo, frisando que, para conseguir algo relevante na competição, será preciso um esforço conjunto para corrigir essas oscilações de rendimento. A derrota em Caxias do Sul teve um impacto negativo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians agora permanece com 22 pontos, ocupando a segunda metade da tabela e fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. A situação começa a preocupar internamente, visto que o time não consegue engatar uma sequência de resultados positivos no torneio nacional, apesar de estar nas quartas de final da Copa do Brasil. A diferença para o Vasco, que ocupa a 17ª colocação, é de apenas 6 pontos, e o clube alvinegro sabe que cada jogo daqui para frente será decisivo para evitar uma aproximação ainda maior da zona de rebaixamento. A sequência de jogos sem vitórias coloca ainda mais pressão sobre a comissão técnica, que tem o desafio de manter a motivação e a confiança do grupo. Para Dorival Júnior, a maior questão não é a falta de vontade dos jogadores, mas sim a carência de regularidade no desempenho coletivo, algo que, segundo ele, precisa ser corrigido urgentemente. O técnico também abordou o fato de que, apesar de bons jogos em algumas ocasiões, o time tem falhado em manter a intensidade e o foco ao longo do campeonato. Dorival comentou que, após a boa vitória sobre o Palmeiras, todos dentro do clube estavam alertas para evitar a queda de rendimento, mas o que se viu em Caxias do Sul foi justamente o oposto. O treinador voltou a reforçar que o time precisa assumir suas responsabilidades e buscar a regularidade se quiser conquistar bons resultados. É simples, mas falta atitude e consciência sobre o que nos falta. A maneira como tudo aconteceu hoje foi frustrante, especialmente depois da evolução que vimos nos últimos jogos, lamentou o comandante corintiano. Ele destacou que a equipe precisa de mais comprometimento em campo e de um trabalho conjunto mais forte para melhorar os resultados, lembrando que o Campeonato Brasileiro é longo e exige consistência em todas as partidas. Para o próximo compromisso, o Corinthians vai contar com desfalques importantes. Romero, Angileri e Kaká estão suspensos, e Memphis Depay, André Carrillo e Hugo seguem no departamento médico, o que deixa a equipe ainda mais enfraquecida. Mesmo com as dificuldades, Dorival Júnior se mostrou esperançoso com a chegada do atacante Vitinho, anunciado oficialmente na última semana. No entanto, o treinador alertou que não há expectativas de que o jogador esteja pronto para atuar imediatamente, já que Vitinho finalizou sua temporada há apenas 2 meses. Ele é um jogador de muita qualidade, mas não podemos esperar que esteja 100% agora. Vamos inseri-lo aos poucos, com calma, para que possa ajudar na sequência da temporada, afirmou. O Timão agora volta suas atenções para o confronto contra o Bahia, no sábado, em casa, onde buscará a recuperação e tentará dar uma resposta imediata à sua torcida, que, com razão, espera uma mudança no cenário atual. Após a derrota do Corinthians para o Juventude, por 2-1, no estádio Alfredo Jaconi, uma reviravolta nos bastidores começa a ganhar força e colocar em dúvida a validade do resultado. A CBF iniciou uma investigação interna após identificar uma possível falha na arbitragem, que pode levar à anulação da partida. Fontes próximas ao clube revelam que, apesar do impacto emocional da derrota para o Timão, a esperança de uma reviravolta está renovada nos corredores do Parque São Jorge. O erro em questão envolve uma suposta infração não punida durante a execução de um dos gols do Juventude, o que teria alterado o andamento do jogo de forma decisiva. A expectativa é de que a CBF emita um parecer definitivo nos próximos dias, e isso pode mudar completamente o rumo da tabela do Campeonato Brasileiro para a equipe de Dorival Júnior. Nos bastidores do Corinthians, a tensão é palpável. Enquanto a direção do clube espera um desfecho positivo, a comissão técnica e o elenco seguem em alerta, conscientes de que uma possível anulação não só alteraria a classificação da competição, mas também teria um efeito psicológico crucial sobre a equipe. O impacto de uma decisão favorável à equipe paulista poderia aliviar a pressão de uma sequência de 5 jogos sem vitória e devolver a confiança ao elenco, que já começa a se preocupar com a proximidade da zona de rebaixamento.
No entanto, o clube sabe que, mesmo diante da esperança de uma reviravolta, a necessidade de evolução no desempenho dentro de campo é inegociável, e a equipe precisará entregar muito mais para evitar uma crise ainda maior. A possível anulação da partida entre Corinthians e Juventude não só mexe com os ânimos dos torcedores, como também cria um cenário de incerteza dentro do elenco alvinegro. Enquanto os jogadores e a comissão técnica aguardam ansiosos pela decisão da CBF, o clima nos bastidores é de contenção. Para muitos, a possibilidade de reverter os 3 pontos perdidos traria um alívio momentâneo para um time que já se encontra pressionado por uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro. No entanto, a questão vai além dos 3 pontos, trata-se de restaurar a moral do grupo e retomar a confiança em um momento crucial da temporada. O presidente Osmar Stabile e o diretor de futebol se mostram confiantes de que a análise da CBF pode gerar uma decisão favorável, mas sabem que nada está garantido. A expectativa é de que, caso a anulação se concretize, o Corinthians não só ganhe os pontos da partida, mas também se fortaleça psicologicamente para a sequência do campeonato. A vitória nos tribunais pode ser o combustível necessário para o time se reerguer após o baque da derrota e da instabilidade. O elenco alvinegro, que vive um dilema entre os bons momentos e a falta de regularidade, precisará encarar o próximo desafio com uma mentalidade renovada, sabendo que, independentemente do desfecho jurídico, a cobrança por uma resposta em campo será ainda maior. A ansiedade está no ar e, ao que tudo indica, essa história promete reviravoltas dignas dos melhores dramas do futebol. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e clica nas notificações lá no canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso poderoso timão. Agora, vamos adiante juntos. E agora, torcedor corintiano, o que você acha de toda essa situação envolvendo a possível anulação da partida contra o Juventude? A dúvida paira no ar: seria justo que o Corinthians fosse favorecido com a reversão desse resultado? Afinal, após uma sequência de jogos sem vitórias e uma cobrança intensa sobre o time, o que mais a Fiel poderia esperar além de uma possível recuperação, ainda que nos tribunais? Ou será que esse tipo de decisão só enfraquece a competitividade e tira o foco da verdadeira luta dentro de campo? Queremos saber a sua opinião. Você acha que o erro da arbitragem pode justificar essa reversão de resultado? E para aqueles que estão do lado da lógica e da justiça, será que a CBF deve corrigir esse erro e devolver ao Corinthians o que, teoricamente, seria um direito dos 3 pontos? Por outro lado, será que esse empurrãozinho da arbitragem não pode acabar criando uma falsa sensação de confiança dentro do time? Será que essa decisão pode afetar a moral da equipe, que, após a vitória sobre o Palmeiras, parecia estar recuperando a confiança, mas agora se vê novamente em um cenário de incerteza? A torcida está dividida, e as opiniões se multiplicam. O momento é decisivo: a Fiel deve pressionar pela reversão ou deixar o erro para trás e focar no que realmente importa, o futuro da equipe dentro de campo? E você, está pronto para apoiar o time, seja com os 3 pontos que podem vir dessa possível anulação ou com a atitude de quem sabe que, no fim das contas, é só no campo que a grandeza do Corinthians se mostra? O futuro do Timão está em jogo, mas a opinião da torcida será, sem dúvida, o fator determinante para a pressão nos próximos dias. Deixe a sua voz ser ouvida. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.